Olá, bem-vindos à nossa terceira aula de autoconhecimento e relações humanas. Estamos estudando sobre as personalidades, somente para recordar, na aula 1 estudamos sobre a necessidade e a importância dessa disciplina. Na aula 1 também estudamos sobre os temperamentos, na aula 2 começamos a falar sobre as personalidades. E hoje nós vamos prosseguir falando sobre os tipos de personalidade. Estamos vendo a teoria do enneagrama das personalidades. Se lembrem que são 9 personalidades agrupadas em 3 grupos, né, ou uma tríade, 3 tríades, cada grupo tem 3 personalidades, e essas personalidades, elas estão, é, cada 3 dessas personalidades tem uma ênfase em um aspecto. Tem a ênfase no sentir, a ênfase no fazer e a ênfase no relacionar-se. Então, nós vimos as características gerais de todas essas tríades e estamos vendo cada um dos tipos. Vamos agora ao tipo 5 de personalidade, na teoria do enneagrama, que é o observador. A motivação base o tipo 5 acha que para ser amado, respeitado e aceito por si próprio e pelos outros, tem que ter todo o conhecimento, toda a informação. Dá muita importância ao tempo e à energia que acha que tem disponíveis. Procura uma análise detalhada da informação, o que cria afastamento emocional dos outros. Foco de atenção. Na escassez do mundo, evitar desperdício de tempo e de energia. Considera o mundo invasivo, o excesso de proximidade das outras pessoas incomoda-o e prefere ficar na observação distante. Apresenta um não verbal fechado, mostrando pouca disponibilidade para a interação. Os outros consideram isso como afastamento, mas para ele é uma oportunidade de recarregar a sua energia. Procura a informação como forma de autossuficiência e tem uma fixação pelo conhecimento. Sente prazer em estar só. Desafios: sustentar a conexão com as pessoas e manter-se envolvido com a vida. Pode demonstrar inventividade e intelecto visionário, ou tornar-se cada vez mais isolado e excêntrico. Talentos: lógica, análise, critérios, calma nas crises, objetivo, ponderado, simplicidade, perspicaz, culto. Pontos fracos: distanciamento, frieza, apatia, isolamento físico e emocional, pouca sensibilidade emocional, calculismo, arrogante. Tipo 6, o precavido. Motivação base. O tipo 6 acha que para ser amado, respeitado e aceito por si próprio e pelos outros, tem que ser precavido. O mundo é percebido como tendo riscos e ele quer desenvolver mecanismos para antecipar e compreender tudo o que está à sua volta. O foco de atenção nos riscos e perigos, preocupação em antecipar os vários cenários para eliminar a sua ansiedade, porque ele próprio não reconhece. Tenta precaver tudo o que pode correr mal e procura soluções, o que lhe dá uma maior sensação de segurança. Preocupa-se com a autoridade, pois para ele é muito importante poder respeitá-la. Necessita de poder confiar nos outros e por isso testa-os com frequência. Oh, perdão. Desafios: construir a confiança e seguir adiante apesar da dúvida e da incerteza. Pode ser um exemplo de coragem e lealdade ou ter que lutar contra a ansiedade e a rebeldia. Talentos desta personalidade: a lógica, são gregários, lealdade, antecipação, compromisso, cooperação e organização. Pontos fracos: crítica, fogem do risco, insegurança, desconfiança, legalismo, testar os outros, foco nos cenários negativos. O tipo 7, o entusiasta.
Motivação base. O tipo 7 acha que para ser amado, respeitado e aceito por si e pelos outros, tem que ser entusiasta e feliz. Não quer contactar com a dor e a privação, embora isso seja impossível durante a vida. Evita a dor a todo custo e a falta de opções. Foco de atenção no lado positivo da vida. Opta sempre pelo otimismo, ou seja, por ver o lado positivo das situações. Ao evitar o contato com a dor, perde a oportunidade de aprendizagem e crescimento que a mesma pode trazer. Foge da falta de liberdade, de escolha, pois tem necessidade de múltiplas opções, perdendo muitas vezes o foco. É muito criativo e tem uma grande capacidade de conectar ideias. Desafios: manter compromissos e vínculos e reconhecer a dor e as limitações. Pode ser um indivíduo entusiasta ou irrealizado, ou deixar-se deter pela impaciência e impulsividade. Talentos: otimismo, bom humor, espontaneidade, inovação, entusiasmo, curiosidade e criatividade. Pontos fracos: dispersão, sem foco, antirrotina, impulsividade, rebeldia, argumentação e evita situações dolorosas. O tipo 8, o controlador. Sua motivação base. O tipo 8 acha que para ser amado, respeitado e aceito por si e pelos outros, tem que ter força e controle. Esta necessidade reflete-se quer na sua vida pessoal, quer profissional. Foco de atenção na força e no poder. Controle sobre si e sobre os outros. Tem uma sensibilidade em compreender injustiças e sente o impulso de proteger os mais fracos. Nega a sua vulnerabilidade e considera que a sua força é a sua proteção. Preocupa-se muito com a forma como os outros percepcionam a verdade e não foge do confronto de ideias. Tem uma visão muito dualista, acha que as pessoas estão a seu favor ou contra ele, sendo pouco flexível. Necessita de controle, o que o torna pouco disponível para ouvir as outras pessoas. É muito assertivo e frontal, porque a preocupação pela justiça lhe dá uma sensação de certeza. Foca-se muito na concretização e move-se para a ação. Desafios: aplicar poder e controle de forma proporcional às situações. Pode ser um líder forte e magnânimo ou controlar e intimidar as pessoas. Talentos: realização, autoconfiança, frontalidade, persistência, resiliência e dinamismo. Pontos fracos: autoritarismo, insensibilidade, agressividade, impaciência, intimidação, apego à força e controle. O tipo 9, o pacificador. A motivação base é esse tipo 9 acha que para ser amado, respeitado e aceito por si próprio e pelos outros, ele tem que ser harmonizador. Preocupa-se em sentir-se ligado às outras pessoas num ambiente harmonioso. Seu foco de atenção na harmonia e no consenso. Acredita que isso acontece se cada um de nós ceder um pouco. Tem muita dificuldade em dizer não, o que afeta os seus interesses e a sua agenda. Evita entrar em conflito, o que faz com que não defenda os seus pontos de vista. É muito teimoso, embora não pareça. Tem tendência para a procrastinação e adia ações ou tomadas de decisões. Dá prioridade a ambientes harmoniosos e consegue, com uma habilidade natural, envolver e unir as partes opostas. Desafios: traçar prioridades e limites, além de expressar suas próprias visões. Pode aglutinar as pessoas e sanar conflitos ou ver-se preso na passividade e na teimosia. Talentos: afabilidade, compreensão, paciência, calma, carisma, mediação e diplomacia. Pontos fracos: apatia, teimosia, indecisão, procrastinação, dificuldade em dizer não,
passivo-agressivo quando pressionado. Aí, então, nós já falamos na aula passada um pouco, quando estávamos analisando aquele gráfico que vai mostrar que quanto mais no sentido da integração o ser humano está, a personalidade está, mais sadia ela é, e quanto mais no sentido da desintegração ela está caminhando, mais enferma, mais doente essa personalidade é. E agora nós vamos ver, então, a partir do que nós vimos anteriormente, que o objetivo é que o ser humano possa ser pleno, então ter uma personalidade integral. É isso que a Bíblia diz quando fala que nós devemos chegar à estatura de varões perfeitos, chegar à plenitude da estatura de Cristo. Então, nós devemos buscar uma personalidade integral. Agora, o que que é personalidade integral? Quando dizemos que o indivíduo se tornou uma pessoa integral, significa que ele passou por um processo de aprendizagem por meio do qual foram citados padrões intelectuais, morais e éticos. Segundo a visão de Kolbe, o auge do desenvolvimento é a integridade. Então, se uma pessoa consegue chegar nesse estágio de uma personalidade integral, nós podemos dizer que essa pessoa chegou no auge do seu desenvolvimento. O auge do desenvolvimento da personalidade, então, é a integridade. E esse deve ser o nosso objetivo pessoal e também deve ser o que nós devemos buscar para outras pessoas, ajudá-las a chegar a essa integralidade. Efésios 4:13, Paulo escreveu assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esse deve ser nosso foco, o nosso objetivo. Perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, uma personalidade completamente sarada, completamente curada, completamente saudável e completamente integral. Também 1 de Tessalonicenses 5, 23 e 22 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, observe: íntegros e irrepreensíveis. É o nosso corpo físico, é a nossa alma e o nosso espírito. Devem ser íntegros e irrepreensíveis. E aí, observe também uma outra coisa interessante, é que quem faz isso, quem opera isso no ser humano, é o próprio Deus. Observe que o versículo começa: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então, essa cura da personalidade, ter uma personalidade saudável, chegar à plenitude da estatura de Cristo, etc., etc., isso é um processo que na Bíblia é chamado de santificação. E observe que o texto diz santifique em tudo. E aí ele diz espírito, alma e corpo, como devem ser íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que nos chama e também o fará, ou seja, o próprio Deus é quem opera isso na nossa vida. Agora, eu preciso estar consciente das minhas debilidades, das minhas fraquezas, das minhas enfermidades espirituais, emocionais, de personalidade, e preciso colocar isso diante de Deus e buscar ao Senhor e seguir o caminho que a própria palavra me diz, me alimentando dessa palavra, orando, buscando, meditando e deixando que Deus trabalhe na minha personalidade. Porque Ele vai, então, através desse processo chamado santificação, fazer com que essa personalidade seja integral, seja íntegra e irrepreensível. E aí, quando nós temos problemas perdão, todos nós, diante dos conflitos, das dificuldades e principalmente
dos nossos problemas de personalidade, das nossas enfermidades de personalidade, nós criamos mecanismos de defesa, como forma de nos proteger das, digamos, agressões externas, que podem ser físicas ou não físicas, espirituais ou emocionais, certo? Todos nós desenvolvemos mecanismos de defesas para nos proteger, para proteger a nossa integridade. Então, nós vamos conhecer aqui alguns dos mecanismos de defesas. Esses mecanismos de defesa, eles não são, digamos assim, um distúrbio, um problema ou uma enfermidade em si, mas se a pessoa não se percebe, não se dá conta de que ela está usando um desses mecanismos de defesa, ela pode estar impedindo, reconhecendo que tem alguma coisa na sua personalidade que precisa ser tratada. Então, quando estudamos os mecanismos de defesa, é para que a gente possa identificar quais são os mecanismos de defesa que nós estamos usando para proteger a nossa integridade, da nossa personalidade, da nossa alma, do nosso ser, e também ver o que é esse mecanismo de defesa está buscando proteger. Porque se usamos mecanismos de defesa é porque existe algum ponto que está sendo machucado, que está sendo ferido, tem algum ponto vulnerável. Se não houver ponto vulnerável, nós não temos necessidade de nos defender de alguma coisa. Então, temos algum ponto vulnerável. E o objetivo é justamente que nós possamos identificar que ponto vulnerável é esse e buscar, então, diante de Deus, que Ele esteja nos santificando, que isso esteja sendo tratado pelo Espírito Santo e, como eu já disse diversas vezes, por um profissional, se for necessário, para que nós possamos ser íntegros e irrepreensíveis, como Paulo disse aqui em Tessalonicenses. Então, os mecanismos de defesa, assim como o próprio termo indica, são meios de proteção criados pelo inconsciente para distanciar indivíduos de eventos, atitudes, sentimentos, crenças, palavras e pensamentos desagradáveis. O conceito foi criado por Sigmund Freud, conhecido como o pai da psicanálise, e posteriormente foi aprofundado por sua filha Anna Freud. De acordo com a teoria psicanalítica, os mecanismos de defesa são manifestações do ego diante de acontecimentos e fatores que geram sofrimento. O desenvolvimento desses meios de proteção do ego acontece de maneira inconsciente. Passamos a repetir certos comportamentos e pensamentos após vivências dolorosas e, quando nos damos contas, eles já se tornaram parte de nós. Entretanto, nem sempre eles são lógicos. E como já falamos inicialmente, o importante é identificar qual é o problema que esse mecanismo de defesa está escondendo. E aí sim ir ao ponto e poder tratar aquele problema na nossa personalidade. Embora tenha o objetivo de cessar a ansiedade, o medo, a culpa, a angústia, alguns mecanismos de defesa podem provocar outros sentimentos negativos ao longo do tempo. É importante saber reconhecê-los para determinar quais mecanismos estão atuando com eficiência e quais precisam ser ajustados para que você tenha uma vida mais equilibrada. Os mecanismos de defesa mais comuns. A psicanálise já identificou mais de 15 mecanismos de defesa. Assim como o seu desenvolvimento, a sua manifestação também ocorre de maneira inconsciente. Ao se deparar com uma situação que desperta um incômodo emocional semelhante ao do passado, o mecanismo é ativado e o indivíduo reage da maneira que, até então, tem o protegido do sofrimento. A reação pode não ser a melhor opção, dado que pode desencadear consequências negativas em outras áreas da vida, como a profissional e a afetiva. Então, alguns mecanismos de defesa podem acabar desencadeando
ou desenvolvendo sérios problemas na própria personalidade. Então, defender-se, como temos visto, é uma coisa natural e inconsciente. Qualquer ser humano, diante de um perigo, de uma ameaça, vai tratar de se defender. É instintivo do ser humano. Mas nós precisamos exatamente identificar o que esse mecanismo de defesa está escondendo, qual é a ameaça, e aí procurar exatamente tratar isso para que esse próprio mecanismo de defesa não se transforme em um problema de personalidade, em um desvio de personalidade. No momento da ameaça, no entanto, o mecanismo de defesa cumpre o papel de ajudar o indivíduo a lidar com os conflitos emocionais. Os meios de proteção do ego começam a fazer mal quando afastam o indivíduo da realidade, consequentemente dificultando a solução de problemas que merecem a sua atenção. Em seguida, confira os mecanismos mais comuns de defesa e como eles funcionam. Primeiro é a negação. A negação é um dos mecanismos mais comuns e provavelmente o mais conhecido. Quando as pessoas não conseguem encarar a realidade e se recusam a admitir verdades óbvias, elas entram em negação. Essa reação é comum entre quem sofre de um vício. Não raro, indivíduos nessa condição recusam ajuda ou a cessar o hábito negativo, como fumar ou apostar, por negarem as suas consequências negativas. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, não admite, no caso aqui do exemplo, que tem um vício e diz: ah, quando eu quiser eu posso parar, mas só que ela nunca pode parar. Então, ela nega. A negação de um problema é o mecanismo de defesa. E aqui nós já temos um exemplo, como se a pessoa não admite, não reconhece esse mecanismo de defesa, ela não tem como chegar ao ponto do problema, que aqui no caso desse exemplo é o vício, mas pode ser em muitas outras áreas da vida, em outros aspectos, tá? Então, um dos mecanismos de defesa é a negação, quando a pessoa não admite o problema. Vítimas de acontecimentos traumáticos também podem levar tempo para aceitar a situação, embora tenham memórias de ter vivido a experiência marcante. Enquanto essa reação pode combater a ansiedade, tristeza e estresse por um tempo, ela pode facilmente se transformar em um problema. Afinal, precisamos lidar com todo tipo de situação no decorrer da vida, mesmo quando dolorosas. E é aquela coisa. Vamos pensar numa enfermidade física. Imagine que eu fui diagnosticado com um câncer. Se eu nego isso e não admito isso e não trato, o que é que vai acontecer? Esse câncer vai se desenvolver cada vez mais e eu vou morrer. Não tem outra opção. Agora, se eu admito, eu estou com esse problema, eu estou com essa enfermidade, o que que eu posso fazer para me tratar? Ah, existe esse tratamento, então vou fazer os tratamentos. Ok. Pode ser, sim, que não tenha solução para o meu caso, isso fisicamente sabemos que é natural, mas pode ser também que esse problema seja completamente sarado e vencido. Então, quando se trata da nossa personalidade, é da mesma forma. Se eu tenho um mecanismo de defesa, eu preciso estar atento o que esse mecanismo de defesa está escondendo. Porque se o problema não é tratado, eu vou sempre precisamos lembrar, eu vou estar sempre indo na direção da desintegração, porque eu estou enfermo, certo? Outro mecanismo de defesa é a repressão. Outro mecanismo de defesa bastante comum é a repressão. Memórias de eventos desagradáveis são reprimidos a fim de proteger o indivíduo do sofrimento atrelado a eles. Eles não desaparecem, mas ficam guardados no inconsciente e, assim, podem influenciar o comportamento e a maneira de pensar. Por exemplo, uma pessoa que sofreu abusos na infância pode ter dificuldade de firmar relacionamentos saudáveis na vida adulta. Sem saber o porquê, ela sabota suas relações, esconde os seus sentimentos
ou escolhe parceiros abusivos. Então, outro mecanismo de defesa é a depressão, e a repressão, perdão. E aí, outra vez, estamos vendo como os mecanismos de defesa escondem um problema que precisa ser tratado, que precisa ser sanado. Terceiro mecanismo de defesa é a projeção. A projeção acontece quando as pessoas transferem traços de personalidade e sentimentos que não conseguem aceitar como parte de quem são para outros indivíduos. Dessa maneira, elas julgam o comportamento alheio com base em fatores não existentes no outro, mas em si mesma, e com frequência chegam a conclusões errôneas sobre ele. A projeção também pode acontecer com expectativas e desejos que uma pessoa não pode ou não consegue satisfazer. Assim, ela vive através de indivíduos que possuem aspirações semelhantes e são livres para correr atrás delas ou que conquistaram o que ela gostaria de ter, né? Também isso é bastante comum, vemos muito isso, e isso acontece muitas vezes dos pais com os filhos. Os pais, às vezes, não conseguiram alcançar alguma coisa ou ter alguma coisa, e aí projetam tudo aquilo que ele gostaria de ser e ter no filho. E querem que o filho seja e tenha tudo que eles não foram ou não tiveram. Quarta forma de mecanismo de defesa é a formação reativa. Este mecanismo de defesa consiste em expressar o sentimento oposto ao que se sente, deseja ou pensa para reduzir a ansiedade. O fator causador da ansiedade costuma ser protegido pela mente inconsciente e o indivíduo tem dificuldade para identificar a sua existência. Logo, para os outros, ele pode passar a imagem de ser hipócrita. Um exemplo é quando um indivíduo desgosta de outro por conta da sua personalidade, crenças pessoais, sexualidade, nacionalidade, entre outros. Em vez de expressar esse sentimento, ele o trata bem para esconder o que sente de verdade. Ele também pode destratá-lo por secretamente desejar ser como ele e precisar se distanciar para não encarar esse desejo. Então, a formação reativa é um mecanismo de defesa que nós observamos, ele pode ter dois aspectos. Um aspecto passivo, que é quando a pessoa nega tudo aquilo que ela tem, tratando bem os outros ou as situações que ela quer negar. E o outro lado é um lado mais agressivo, quando ela realmente afronta, distrata, critica ou age de forma agressiva contra aquela pessoa ou situação com uma forma de se distanciar de algo que, na verdade, ela gostaria de ser ou de fazer. Quinta forma de mecanismo de proteção é a racionalização. A racionalização envolve criar explicações lógicas para justificar um comportamento ou sentimento difícil de aceitar. Em outras palavras, é aquele que busca se justificar jogando a responsabilidade, a culpa nos outros ou nas circunstâncias. Quando um profissional não consegue a promoção que tanto deseja, por exemplo, ele pode dizer que não estava de fato interessado no cargo ou que o chefe tomou uma decisão errada e vai se arrepender. O mesmo acontece quando as pessoas tentam justificar as suas inseguranças e medos, procurando uma razão para continuar apegadas a elas. Normalmente, as justificativas colocam a culpa no outro, impedindo que as pessoas percebam a sua parcela de responsabilidade nas situações e cresçam como indivíduos. Sexto mecanismo de defesa é a regressão. Este mecanismo de defesa foi estudado extensivamente por Anna Freud. Segundo a psicanalista, as pessoas às vezes voltam a expressar comportamentos presentes nos estágios iniciais do seu desenvolvimento, como na infância ou adolescência. Elas podem chorar copiosamente, ficar emburradas, comer excessivamente e recorrer,
a ofensas quando confrontadas por uma situação ruim, certo? Então, a regressão é quando a pessoa quer se proteger de alguma situação e aí busca expressar um comportamento que já não é mais adequado ou próprio para a fase da vida que ela está vivendo. É o que se chama de regressão. E quantos de nós já não ouvimos pessoas que parece assim que aconteceu alguma coisa e ela volta a se comportar, falar e agir como se fosse uma criança, como se fosse um adolescente? É um mecanismo de defesa, e como eu estou falando desde o início, os mecanismos de defesa escondem um problema sério, escondem alguma coisa que está nos afetando, e por isso nós não podemos ignorá-lo. Precisamos reconhecê-los e precisamos identificar qual é o problema por trás desse mecanismo de defesa para que possamos ser sarados, curados. Sétimo mecanismo de defesa, o deslocamento. Outro mecanismo de defesa bastante comum é o deslocamento. Ele leva as pessoas a deslocarem as emoções para uma representação de quem ou daquilo que o causou. Quando alguém tem um dia ruim no trabalho e desconta a raiva, por exemplo, em seus familiares, que nada tem a ver com a situação, ele está deslocando o sentimento negativo para um algo mais seguro, pois sua vida profissional não sofrerá repercussões. Isso aqui também é super comum. Como vemos pessoas fazendo isso? Ficam com raiva de alguém, tem algum problema no seu trabalho, ou sei lá, em qualquer circunstância, e aí desconta tudo, toda a raiva, toda aquela coisa na primeira pessoa que aparece na sua frente, que às vezes não tem nada a ver com aquele problema e nem sabe o que está acontecendo. É um mecanismo de defesa. Outro mecanismo de defesa é a sublimação. A sublimação é a maneira de lidar com situações estressantes ou traumáticas, descarregando sentimentos negativos como a frustração e a raiva de maneira positiva. Também pode ser definida como a transformação de desejos inapropriados em conceitos mais fáceis de administrar. Por exemplo, uma pessoa extremamente irritada ou estressada com uma situação pode expressar essas emoções ao praticar boxe ou qualquer atividade física, desabafar ou meditar, ou cantar, ou fazer qualquer outra coisa. Então, ela trata de extravasar toda aqueles sentimentos negativos que ela tem em uma atividade que seja mais positiva, que possa aliviar esse estresse e, ao mesmo tempo, não protegê-la dela mesmo desses sentimentos negativos. Assim, dessa maneira, ela não sucumbe à vontade de gritar ou brigar com alguém. Freud acreditava que esse mecanismo de defesa é um sinal de maturidade emocional, além de permitir que as pessoas convivam em sociedade de maneira apropriada. Então, esse, por exemplo, é um mecanismo de defesa que já indica uma certa maturidade, porque ele vai mostrar que a pessoa tem ali um problema, tem ali alguma coisa que está estressando, que está incomodando, que está afetando, alguma coisa que o deixa vulnerável, mas não reage agredindo, ou ferindo, ou fazendo qualquer coisa desse tipo, mas ela busca uma forma de extravasar isso, uma forma de lidar com isso de uma forma saudável e positiva. O nono mecanismo de defesa é a intelectualização. Semelhante à racionalização, a intelectualização é caracterizada pela visão racional e calculista de eventos ruins. Esse meio de proteção previne o apego aos aspectos emocionais de uma situação negativa, como a tristeza e medo. A atenção é transferida somente para os aspectos lógicos. Um exemplo é quando uma pessoa recebe o diagnóstico de uma doença e, em vez de procurar saber sobre os sintomas, ela foca em outros fatores, por exemplo, em como curar-se.
Dessa maneira, consegue evitar o estresse provocado pelo conhecimento aprofundado da patologia. 10º mecanismo de defesa, a compensação. A insegurança acerca de uma área da vida pode levar as pessoas a compensarem a falta de aptidão, conhecimento ou até de sorte em outras. Por exemplo, quem tem dificuldade nos estudos pode tentar compensar isso no trabalho ou em traços da sua personalidade. Assim, consegue equilibrar as suas qualidades e defeitos e aliviar a culpa ou a ansiedade por não conseguir obter excelência em uma determinada área. Isso também é muitíssimo comum. Quantas pessoas que nós percebemos, conhecemos, que utilizam desse mecanismo de defesa? Como tem deficiência em uma área, não podem fazer bem aquilo, compensam aplicando-se em outra, aonde tem sim mais habilidades. Aqui eu creio que é 10º, né? Ah, não, é 11º mesmo. 11º são as máscaras. As máscaras emocionais são uma espécie de disfarce criado como uma forma de proteção. Trata-se de uma distorção da personalidade para ser mais aceito, para não demonstrar a dor que está sentindo ou simplesmente para conseguir se adaptar e sobreviver ao ambiente no qual se está inserido. Então, uma forma de defesa é exatamente mascarar o que que a pessoa está sentindo ou o que ela é, para que as pessoas não percebam o que ela sente ou é, e também para que ela possa ser, muitas vezes, aceita ou relacionar-se melhor com o ambiente onde ela vive. E, às vezes, até, óbvio, se é um mecanismo de defesa, fugir do problema. A pessoa não quer encarar o problema, não quer resolver o problema, e aí, para não precisar enfrentar e encarar, então ela usa uma máscara, fingindo que ela não está sentindo aquilo que ela realmente sente. Outros mecanismos de defesa. Com o passar do tempo, outros mecanismos de defesa foram apresentados, tendo, em parte, variações dos mecanismos acima apresentados. Então, aqui tem diferentes nomes, não vamos entrar aqui na explicação de cada um deles. Quem quiser e tiver interesse pode ler, pesquisar, procurar saber mais alguma coisa. Se não me engano, no texto que vocês receberam tem uma explicaçãozinha mais rápida sobre eles, mas esses também são mecanismos de defesa. E quais são eles? A introjeção, a anulação, a conversão, substituição, a fantasia, a compensação, a expiação, clivagem, resistência e sentido de humor. Eu quero aqui só mencionar a fantasia, que também é um mecanismo de defesa muito comum entre as pessoas, que é aquele por exemplo, a pessoa está passando por uma situação complicada, um problema, alguma coisa, e aí, para fugir daquela angústia de tudo aquilo que aquele problema causa, ela começa a, digamos assim, viajar. Ela fica imaginando, pensando numa situação ideal, como ela gostaria que fosse, o que que ela gostaria que acontecesse e tal, tal, e fica vivendo nesse mundo da fantasia, de como ela gostaria que a realidade fosse. E como em todos os mecanismos de defesa, só sonhar ou imaginar ou fantasiar por si só não tem nenhum problema. O problema sempre é que isso esconde um, um ponto vulnerável que nós precisamos encarar, e se isso se torna constante e frequente e não é tratado, o que que vai acontecer? A nossa personalidade vai caminhando para o sentido da desintegração. E aí é aquela pessoa que no caso desse mecanismo aqui da fantasia, pode chegar num ponto que ela se desconecta completamente da realidade e vive num mundo que não existe, que não é o mundo real. Vive 24 horas do seu dia no mundo falso, no mundo irreal, no mundo de fantasia, ok? Então, com isso, nós finalizamos esta aula e na próxima aula nós vamos continuar tratando
de temas relacionados ao nosso autoconhecimento e ao nosso relacionamento com outras pessoas. Muito obrigada e até a próxima aula.